Provavelmente você já ouviu falar do Funding Loan, mas você não sabe ou talvez não tenha entendido tudo sobre ele. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a nossa vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Rissopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E hoje falando sobre o Funding Loan, ó, antes de mais nada, antes de falar sobre ele, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar o nosso canal do SOS História a crescer cada vez mais. Se puder, comenta aí sobre o vídeo se você curtiu, se te ajudou, comenta aí que ajuda muito a gente a engajar, ajuda muito o SOS História a crescer cada vez mais. Se você quiser tirar print desse quadro maravilhoso que eu montei aqui pra você, eu já vou puxar aqui, ó. Produção, vem naquele groovizão bolado, produção. Manhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado. Encontrei nele a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia 6 a gente reviveu. Era uma vez eu e você, não diz que você esqueceu. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Sei que tô emocionado, eu sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Galera, tirou print, copiou, coisa linda, olha só. Funding Loan, ele acontece ali em 1898, no governo do presidente Campos Salles, tá? O presidente responsável por estruturar ali o café com leite é o presidente que vai criar o Funding Loan. Basicamente, o que foi isso? O Brasil estava quebrado, não tinha dinheiro, o Brasil estava duro, o Brasil estava endurecido, não tinha dinheiro. E tudo isso por conta de uma série de fatores, mas principalmente por conta do encilhamento, que tinha causado uma crise financeira, que tinha causado endividamento, inflação. Então, basicamente, o Brasil fala, olha, nós não temos capacidade de pagar as nossas dívidas externas. O Brasil basicamente vai declarar a moratória, que é a incapacidade de pagar as dívidas externas. Então, o que é o Funding Loan? O Brasil devia dinheiro e o Brasil vai renegociar essa dívida com os bancos ingleses, o Banco Rothschild, né, que é um famoso banco inglês da época, vai renegociar ali essa dívida para pagar um tempo depois. Então, basicamente, o Brasil declara a incapacidade do pagamento de dívidas e renegociação dessas dívidas para pagar um tempo depois. Beleza, mas o que vai ficar definido aqui no Funding Loan? Vou até pegar aqui uma outra caneta. O que vai ficar definido? Primeiro, o Brasil pegaria um empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas. Aí você fala, ué, professor, mas eu não entendo, o Brasil pegaria um empréstimo já estando endividado? Sim, esse empréstimo ele seria usado para ser injetado na economia e também para pagar aqui, ó, os juros das dívidas nos 3 anos seguintes. Então, os juros das dívidas seriam pagos com esses empréstimos que seriam injetados na economia brasileira. Então, a primeira coisa é que o Brasil pega um empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas. Tá? Isso seria uma espécie de endividamento inteligente, se é que a gente pode chamar assim, que é aquele endividamento para tentar alavancar a economia e gerar possibilidades de pagamento. E outra coisa, como o Funding Loan ele vai ser ali implementado em 1898, seriam dados 3 anos para pagar os juros das dívidas e após os 3 anos um acordo de 10 anos para pagar a primeira parcela a partir de 1911. Então, a gente teria ali 10 anos para o Brasil se recuperar o suficiente e pagar a dívida, tá? A partir de 1911, a primeira parcela. Aí você fala, professor, beleza, se chegou lá em 1911 e o Brasil não conseguiu pagar essa dívida, não tinha dinheiro, falou, ó, não tenho dinheiro em 1911, não tenho o que fazer e tudo mais. Vai ser feito um acordo em que vai ocorrer uma penhora a título de garantia. O que seria isso, basicamente? O Brasil, se chegasse em 1911 e falasse, não tenho como pagar, algumas receitas brasileiras seriam penhoradas, tá? Para os bancos e o Brasil perderia algumas receitas para
pagar essa dívida. Então é uma espécie de garantia. Olha só, se chegar lá e eu não tiver como te pagar, eu vou penhorar algumas receitas para garantir isso para você, tá? Que você não vai ficar sem dinheiro. É tipo dar uma tranquilizada para falar assim, olha, se chegar lá e a gente não tiver como pagar, eu te garanto que você vai ter o dinheiro porque a gente vai penhorar algumas das nossas receitas. No caso aqui em especial, né, a receita seria a alfândega do Rio de Janeiro e, se preciso, outras alfândegas. Também toda a receita da Estrada de Ferro Central do Brasil, né, Central do Brasil no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, também seria ali penhorada a título de garantia e também, caso fosse necessário, o abastecimento de água do Rio de Janeiro. Então, tudo isso seria penhorado a título de garantia, né, que o Brasil pagaria essa indenização de uma forma ou de outra, tudo isso seria penhorado se fosse necessário. E outra coisa é que o Brasil faz um acordo, uma obrigação que vai ser assumida perante aos bancos de sanear a moeda brasileira. Então, basicamente, isso aqui quer dizer que o Brasil tentaria fortalecer a moeda brasileira. Isso seria estabelecido com um projeto de estabilização econômica e principalmente com um projeto de redução da inflação. Então o Brasil faria ali um projeto de fortalecimento através de um projeto ali de saneamento da moeda brasileira. Beleza, né, galera? Coisa linda. Então é isso que vai ser defendido aqui no Fundilon, é isso que vai ser renegociado, né, nessa renegociação da dívida brasileira em 1898. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos pra cima em busca da sua aprovação. Comenta aí se você gostou do vídeo. E produção, minha filha, quanto tempo vocês se falam? Manhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado, encontrei nele a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia 6 a gente reviveu, era uma vez eu